Irmãos queridos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Jó capítulo 42. Jó 42. Irmãos, nós temos falado sobre o tema, o que fazer quando os problemas aparecem. No domingo retrasado, olhamos para o que Jeremias fez quando os problemas apareceram, lá em Jeremias 20. Domingo passado, nós olhamos para o texto lá de 2 Crônicas 32 e vimos o que Ezequias, rei de Judá, e o povo, o que eles fizeram quando um problema apareceu, quando Senaqueribe, rei da Síria, intentou entrar em Jerusalém, e nós temos aprendido lições preciosas, porque os problemas eles surgem em nossa vida. E o que fazer quando os problemas aparecem? O que fazer, queridos, quando as coisas dão errado? O que fazer quando em casa os problemas aparecem? O que fazer quando o desemprego chega? O que fazer quando a nossa vida financeira fica comprometida? O que fazer quando a doença surge? O que fazer quando os problemas aparecem? Alguém que pode responder esta pergunta é Jó. Na verdade, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para a história de Jó, nós aprendemos, irmãos, o que fazer através da graça do Senhor que permitiu conhecermos essa história. Olhe comigo então, Jó 42, a partir do verso 1 até o verso 6. Vamos ler todos juntos, mesmo os irmãos assentados como estão, mas com toda a reverência, leiamos. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que o Senhor, como já oramos e já pedimos, fale ao nosso coração através da sua santa e preciosa palavra. Irmãos queridos, quando pensamos a respeito da vida de Jó, quando lemos a respeito de Jó, nós podemos de fato aprender o que fazer quando os problemas aparecem. Não porque Jó foi um homem perfeito. Aliás, em dado momento da sua vida, ele demonstrou fraqueza, demonstrou falta de fé. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 17, é triste ler o capítulo 17 de Jó, como ele vai falando da sua falta de esperança, como ele passa a aguardar somente a morte. Mas como é maravilhoso, irmãos, saber que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo, como acabamos de cantar, cantamos ainda há pouco, aquele que, como Isaías registra lá no capítulo 40, faz forte ao cansado, multiplica as forças a que não tem nenhum vigor, aquele, como cantamos ainda há pouco, também baseado em Isaías 40, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqueles que esperam no Senhor são sustentados, são fortalecidos, são abençoados. Nós podemos olhar para a vida de Jó, um homem que foi profundamente afligido, um homem que experimentou profunda angústia, e como Deus, na sua graça, o sustentou e o restaurou. Quem foi Jó? Antes de olharmos aqui para esses versículos que acabamos de ler, volte algumas páginas, olhe aí para o capítulo 1, a título aqui de contextualização. Jó capítulo 1.
nós podemos verificar primeiramente quem foi Jó. Olhando para o verso de número 1, nós vemos aqui, temos algumas informações de quem foi Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem foi Jó? De acordo com as Escrituras, não era um homem perfeito, mas era alguém que, pela graça de Deus, diz-nos as Escrituras que era um homem íntegro, um homem reto, alguém que vivia em retidão, alguém que, pela graça de Deus, servia ao Senhor, alguém que, pela graça de Deus, obedecia ao Senhor, alguém que levava Deus a sério. Homem íntegro e reto, temente a Deus. Temer a Deus é levar Deus a sério, é não brincar com Deus. Temer a Deus significa que eu sei quem Deus é. Ele não é um qualquer, ele não é um igual a nós. Ele é, como cantamos ainda há pouco, Deus soberano. Aquele que é majestoso, aquele que é glorioso. E então, sabendo quem Deus é, o Deus que é santo, que é justo, o incomparável, eu não brinco com ele, eu o levo a sério, eu levo a sério a sua palavra. Então, conforme as Escrituras nos ensinam, Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, e alguém que se desviava do mal, alguém que desejava e que procurava fazer a vontade do Senhor, aquilo que não agradava ao Senhor, ele procurava se desviar daquilo. Este era Jó, conforme as Escrituras. O que Jó possuía? De acordo também aqui, meus irmãos, no início do livro de Jó, nós vemos que Jó era um homem rico, era um homem próspero. Veja o que diz os versos 2 e 3. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha 10 filhos. E no verso 3 diz, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Quantos animais aquele homem tinha? Tinha uma família numerosa, 10 filhos, tinha muitos animais, e tinha muitos empregados, muitas pessoas que trabalhavam para ele. Era um homem, então, muito rico, era um homem riquíssimo. E o que Jó fazia, também nos versos 4 e 5, nós vemos algo interessante a ser destacado da vida de Jó. Diz assim que os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Era um homem que era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, levava Deus a sério e tinha uma família, tinha os seus 10 filhos, e ele então entendia a importância de conduzir a sua família, a sua casa, conforme a vontade do Senhor para adoração ao Senhor, entendia que Deus era santo e que os seus filhos precisavam também viver de forma agradável ao Senhor, e ele entendia que os seus filhos dependiam da graça do Senhor, e é por isso que ele clamava ao Senhor, por isso que ele oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, para que Deus perdoasse, caso os seus filhos tivessem pecado contra Deus. Era alguém, meus irmãos, que servia a Deus, entendendo a importância da família, e era um pai dedicado, era um pai que se importava com a vida espiritual dos seus filhos, com o relacionamento com Deus. Não obstante ser um homem muito rico, ele entendia que o mais importante não eram as suas riquezas, não eram os filhos terem uma boa herança, uma boa condição de vida, mas ele se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. E o que aconteceu com Jó? Dos versos 6 a 19, nós não vamos ler aqui todo o texto, mas a história é conhecida. Satanás se apresenta diante de Deus. Deus diz assim para Satanás, observaste meu servo Jó, como ele é alguém que me serve. Vejam no verso de número 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora o que Satanás diz? É claro que ele é assim. Olha a vida que ele tem, olha como ele é próspero, olha como o Senhor dá tudo para ele, é por isso que ele lhe obedece, porque ele tem tudo. Então, nós vemos no verso de número 11, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem,
e verás se não blasfema contra ti a tua face. É o que Satanás diz para o Senhor. Ele é obediente porque ele tem tudo. O que Deus faz, verso 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E a partir do verso 13 até o verso 19, nós lemos o que aconteceu. Jó, de um dia para o outro, perde todos os seus bens. Nós vemos, queridos, no verso de número 14, diz que veio um mensageiro e Jó lhe disse, a Jó, e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os seus servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e o mataram aos servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer-lhe a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. Um homem que, de um dia para o outro, perde todos os seus bens. Já imaginaram alguém riquíssimo que vem à falência? Mas Jó, isso já é algo terrível. Quantas pessoas já deram cabo à sua vida por terem falido? Quantas pessoas entraram em desespero profundo porque viram que de um dia para o outro perderam tudo? Há não muito tempo, quando teve aquela crise nos Estados Unidos, da bolha imobiliária que explodiu ali, e pessoas perderam, quantos altos executivos que fizeram investimentos e perderam tudo? E quantos acabaram por dar cabo à própria vida? Eu me lembro quando, ainda adolescente, quando houve naquele plano na época do Collor, que foi confiscado o dinheiro que as pessoas tinham aplicado no banco. Eu me lembro também, meus irmãos, de ler notícias de pessoas que entraram em profundo desespero e deram cabo à própria vida. Que coisa terrível, alguém perder tudo de uma vez. Mas Jó não apenas perde tudo, não apenas vai à falência, financeiramente falando, como perde os seus 10 filhos de uma vez só. Perder um filho, eu imagino, é algo terrível. Certamente não há dor maior do que um pai e uma mãe que perde um filho. Perder todos os filhos. Fico pensando, meus irmãos, quantos, lá em Brumadinho, em Minas, perderam todos os seus bens, aqueles que não perderam a vida, mas perderam todos os seus bens, perderam entes queridos, quantos perderam a família inteira naquela tragédia, naquele rompimento da barreira? Quantas pessoas estão neste exato momento em desespero, em aflição profunda? Não é fácil, meus irmãos, certamente que não é. E Jó experimenta isso, Jó experimenta uma perda terrível, uma grande perda, não somente material, mas também de todos os seus filhos. E o que Jó fez, queridos irmãos? Versos 20 a 22... Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, no saí do ventre de minha mãe, no voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que Jó fez? Jó, meus irmãos, e eu não vou me deter muito nisto, porque Jó tem atitudes que nós já vimos em outros servos do Senhor nos domingos anteriores. Jó busca o Senhor, assim como Ezequias, rei de Judá, fez, assim como Jeremias, que nós vimos no domingo retrasado, em Jeremias 20, fez. Ele busca o Senhor, e o que ele faz? Ele expressa a sua tristeza ao Senhor. Se os irmãos prestaram atenção aqui neste relato, que diz que Jó rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. Essa era uma prática que para nós pode parecer esquisita. Alguém rasgar o manto, rapar a cabeça e lançar-se em terra. Mas era uma prática naquela época no Oriente, de alguém que estava demonstrando tristeza profunda. Alguém que em nossos dias iria prantear, chorar. O que Jó está fazendo diante de Deus é demonstrar a sua tristeza. E sim, meus irmãos, quando os problemas aparecem e tiram de nós a alegria,
Não é errado expressarmos a nossa tristeza, não é errado chorar, e Jó demonstrou a sua tristeza. Mas é interessante que ele diz: "Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou." E o que Jó faz? Ele diz: "Bendito seja o nome do Senhor." Ele, meus irmãos, como diz o final do verso 20, ele adorou ao Senhor, e ele conseguiu bendizer ao Senhor. Nós já aprendemos sobre isso. Nós vimos que Jeremias também adorou ao Senhor. Quando nós lemos, por exemplo, lá em 2 Crônicas 20, nós vemos que também houve adoração em meio aos problemas. Então, queridos, é buscar ao Senhor. Quando os problemas aparecem, é levar diante do Senhor a nossa tristeza, expressar diante de Deus a nossa tristeza, com choro, com oração. É também, meus irmãos, louvar ao Senhor. Quando os problemas aparecem, não podemos deixar de bendizer ao Senhor, não podemos deixar de louvar ao Senhor, e tudo isso nós também aprendemos nos domingos anteriores, e foi o que Jó fez. Jó buscou ao Senhor, Jó manifestou a sua tristeza, Jó adorou ao Senhor, e mesmo em meio àquela grande perda, aquelas grandes perdas, Jó ainda continuou bendizendo ao Senhor. Mas, meus irmãos, a história não para por aí. Nós sabemos que depois de tudo isso, ainda Jó vem a sofrer grandemente na própria carne, venha a ter a sua saúde afligida, porque Satanás se apresenta diante de Deus e Deus diz: "Está vendo? Olha, ele continua firme, ele continua fiel." Satanás diz: "Mas é porque ainda ele tem saúde." E Deus, em sua soberania, permite, não porque Deus tinha prazer, não porque aquilo era uma brincadeira da parte de Deus, uma aposta, nada disso, mas porque o Deus soberano tem propósitos que por vezes nós não entendemos, mas são propósitos abençoadores. E Deus já conhecia o capítulo 42, Jó não conhecia, nem imaginava. E Deus então permite e diz a Satanás que tocasse também na vida dele, que não lhe tirasse a vida. E Jó então é afligido por chagas e feridas. E nós conhecemos a história, chega a um ponto que ele chega a pegar aqueles cacos de telha e passa a se raspar com aquilo, com tantas feridas no seu corpo, e ele passa a viver então numa condição de miséria, numa condição de dor, numa condição de alguém que as pessoas passavam e tinham dó. De alguém próspero financeiramente falando, com uma linda família numerosa, abençoada, com saúde, ele passa a viver na miséria, a viver afligido, a viver doente. O que fazer quando os problemas chegam? Vamos voltar agora para o capítulo 42. Este é o texto base da nossa mensagem desta noite. O que fazer quando os problemas aparecem? Em primeiro lugar, meus irmãos, olhando aqui para os versos 1 e 2, quando os problemas aparecem, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Reconheça a soberania de Deus. Eu vou ler o verso 1 e peço que os irmãos leiam o versículo de número 2. Então respondeu Jó ao Senhor: "Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Bem sei que tudo podes. Irmãos queridos, depois de Jó passar por tudo aquilo, depois de Jó fraquejar, depois até de Jó questionar a Deus e Deus tratar com ele, ele chega e faz essa declaração: Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo. Bem sei que tudo podes. O que Jó está dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor está no controle de tudo. Eu reconheço que o Senhor dirige todas as coisas, que o Senhor pode todas as coisas. E mais, ele diz: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queridos irmãos, Jó reconhece a soberania de Deus. Jó sabia que Deus era onisciente, Jó sabia que Deus era onipotente, Jó reconhece isso. O que fazer, queridos, quando os problemas aparecem? Por vezes nós temos uma atitude contrária. Será que Deus sabe o que está acontecendo? Por que Deus está permitindo isso? Será que Deus não pode me ajudar? Por vezes o nosso coração nos engana, como enganou o coração do salmista, e dizemos: acaso o Senhor se esqueceu de mim? Acaso o Senhor se esqueceu de ser benigno? Ou talvez cheguemos ao ponto de questionar: será que Deus pode me ajudar? Talvez Ele queira me ajudar, mas talvez Ele não possa fazer nada. Como muitos disseram numa tragédia em proporções maiores do que aconteceu em Brumadinho, quando aconteceu aquele tsunami na Ásia, e um
pastor de reconhecimento nacional, conhecido, ele disse assim, não, Deus até queria poder impedir aquela tragédia, mas Deus resolveu, em respeito à vontade do homem, abrir mão da sua soberania. Agora Deus apenas olha como espectador, Ele quer ajudar, mas o homem precisa decidir, e se o homem escolheu isso, Deus não pode fazer nada. É o teísmo aberto, uma heresia terrível, porque a Bíblia continua, meus irmãos, afirmando que Deus reina. Quando você olha o Salmo 93, você lê que Deus reina, reina o Senhor, de poder se revestiu o Senhor, de majestade. Ele, meus irmãos, tem poder sobre todas as coisas. Jó, meus irmãos, depois de experimentar tanta aflição, depois de experimentar tantos problemas, ele faz esta declaração, bem sei que tudo podes. Esse bem sei significa, eu estou certo, eu tenho certeza, eu estou convencido de que Deus pode todas as coisas, eu estou convencido de que Deus está no controle de tudo e pode tudo, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus irmãos, a soberania de Deus, isto é, o seu governo justo e misericordioso sobre todas as coisas, e a responsabilidade humana são duas coisas ensinadas na Bíblia. Deus é soberano e o homem é responsável. Nós temos dificuldade até de harmonizar estas duas coisas, mas nós não podemos negar o fato de que nada acontece por acaso, sem ser da vontade do Senhor. Ainda há pouco nós estávamos um pouco antes de começar o culto em nossa reunião de oração aqui embaixo, e o nosso irmão evangelista, seu Zé Elias, falava sobre isso, dizendo que nenhuma folha cai sem ser da vontade de Deus, que Deus conhece todas as coisas, Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, nada acontece fora da vontade do Senhor, do querer do Senhor. Ele é Deus e Ele é soberano. Então, quando os problemas aparecem em nossa vida, não é porque Deus cochilou. Aliás, o salmista diz que Deus não dorme, não dormita o guarda de Israel, Ele não cochila, Deus não é pego de surpresa. Deus não abriu mão da sua soberania, Deus continua regendo todas as coisas pelo poder da sua mão, pelo poder, Ele está, como diz reverendo Hernandes Dias Lopes, Ele está na sala de controle do universo e dirige e rege todas as coisas com a força do seu poder e com seus propósitos perfeitos, ainda que muitos deles nós não entendamos. Eu não sei explicar para os irmãos o porquê Deus permitiu este rompimento de barragem. Sem dúvida alguma nós não podemos isentar o homem da sua responsabilidade, mas de forma alguma não podemos dizer que isso fugiu ao controle de Deus, à vontade de Deus, não podemos, ainda que não entendamos os porquês, mas Deus está no controle e Ele é soberano. Irmãos queridos, o problema é que atualmente a doutrina da soberania de Deus tem sido praticamente negada por muitos cristãos. A influência do humanismo contaminou a sua perspectiva da realidade. São sinceros nessa questão. Eu acho interessante esse livrinho aqui, me fez lembrar esse livrinho quando eu estudava esse texto. O que fazer quando as coisas dão errada? Do Jorge Isao Noda foi editor do jornal Os Puritanos durante algum tempo, e ele escreveu esse livretinho, O que fazer quando as coisas dão errado, e ele comenta justamente sobre isso, que Jó reconhece a soberania de Deus, e ele diz assim, que sobre a influência do humanismo, eles dizem que tudo depende de nós, a nossa salvação, a nossa cura, a resolução dos nossos problemas, tudo pode ser conseguido. A teologia da prosperidade, né? Deus vai te dar tudo o que você quer. Não, meus irmãos, essa não é uma mensagem bíblica. Alguns dizem, basta reivindicar nossos direitos como filhos do rei. Alguns vão dizer, basta você determinar. E Deus, então, Ele é obrigado a te dar. Faz do homem Deus e faz de Deus um servo. Alguns chegam a afirmar que é errado orar com a expressão, se Deus quiser. Porque se você reivindicar a promessa, a bênção é sua. Então eles dizem, não ore se Deus quiser. Claro, meus irmãos, devemos orar se Deus quiser. Tiago nos ensina, nós nem podemos dizer que vamos fazer isso ou aquilo, é sempre se Deus quiser, se Deus permitir. Uma expressão que eu não uso é que o Senhor possa, porque Deus pode todas as coisas. Mas se Deus quiser, esta eu uso sim. Se o Senhor quiser, porque, meus irmãos, se o Senhor não quiser, nada irá acontecer. E se o Senhor quiser, vai acontecer, porque Ele é Deus, Ele é soberano.
És incomparável, nós cantamos ainda há pouco, em sua majestade, és incomparável em sua formosura, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, porque Ele é o Deus soberano. Jó, queridos, reconheceu a soberania de Deus, Jó reconheceu que Deus é todo-poderoso, Ele pode todas as coisas. Irmãos, esta é uma verdade bíblica que precisa ser enfatizada. Lá em Isaías 43:13, Deus usa o seu profeta para dizer: agindo eu, quem impedirá? Quem o impedirá? Ele é Deus. Deus é soberano. Deus é soberano sobre os grandes da terra. Lembram-se de Nabucodonosor, rei da Babilônia? Nabucodonosor se achava um Deus. Tem um jardim ali, achando que é para a glória dele. E Deus havia já avisado ele através do seu profeta Daniel, mas sobre a sua soberba, que ele deveria se arrepender, mas Nabucodonosor achava que não, até que Deus humilha. E ele então perde a sua glória humana, perde o seu status de rei, vai viver num campo e passa a viver como um animal, conforme Deus havia dito que aconteceria. Mas então ele reconhece. E é interessante ler lá no livro de Daniel, o reconhecimento de Nabucodonosor. Ele diz que ele entendeu e ele confessou que o reino de Deus é sempre eterno, não tem início e não terá fim. Que ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. E então é restituído o seu reino, mas ele faz uma declaração e anuncia a todos os povos ali da época que só existe um Deus e que esse Deus é soberano e faz o que quer. Precisou Nabucodonosor ser humilhado para reconhecer isso. E por vezes é necessário que enfrentemos problemas para reconhecermos isso. Não é incomum, irmãos, assim como aconteceu com Nabucodonosor, Deus permitir aflições, Deus permitir problemas para reconhecermos a sua soberania. Quantas vezes começamos a nos achar independentes? Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu vou fazer isso porque eu posso, eu sou capaz, eu tenho isso por causa do meu esforço. E aí nós começamos a achar tão autossuficientes que deixamos de orar, que deixamos de buscar a Deus, que deixamos de agradecê-lo, de adorá-lo, de servi-lo, que deixamos, meus irmãos, de reconhecer o senhorio, a grandeza, a majestade de Deus. E o que Deus faz? Quando Ele trata com os filhos, Ele permite situações de aflição e problemas para reconhecermos a sua soberania, para nos humilharmos. Eu acho interessante, quando nós lemos lá em 2 Coríntios, que Paulo fala do espinho na carne. Paulo havia tido uma visão, arrebatado numa visão, e de ver coisas gloriosas, e então Paulo diz de um espinho que Deus havia permitido, através de Satanás, um espinho na carne. O que Paulo faz? Ele ora: Senhor, tira de mim esse espinho. Senhor, tira de mim esse espinho. Senhor, tira de mim esse espinho. E Deus responde: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo havia entendido que Deus estava no controle, que Deus era soberano, e Paulo não podia se ensoberbecer, e Deus havia permitido aquele problema, não sabemos o que era, mas Deus havia permitido aquele problema, para que Paulo sempre reconhecesse que Deus é soberano e ele era dependente de Deus. Reconheça a soberania de Deus. Quando os problemas aparecem, você precisa reconhecer a soberania de Deus, você precisa reconhecer que Deus é soberano sobre todos. A minha glória, pois, não a darei a outrem, diz o Senhor lá em Isaías 42:8. É Deus quem levanta reis, é Deus quem os derruba. É Deus, meus irmãos, que está no controle da história, por isso as nações da terra, para Deus, não passam da gota que cai de um balde, como diz Isaías lá no capítulo 40 do seu livro. As nações não são nada diante de Deus. Aquilo que o povo achava que tinha algum poder para Deus, pode juntar tudo, ele diz, é menos do que nada, como um vácuo. Então, meus irmãos, é Deus que está no controle, Deus é soberano sobre a história. Diz Jó: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Qual é a imagem que você faz de Deus? O que você pensa quando vem a pergunta, quem é Deus? Qual a imagem você tem? É tipo um velhinho nervoso, alguém que está sempre irado, pronto para castigar pessoas,
A imagem que você tem é de alguém tremendo e roendo as unhas diante do painel do controle do universo? Oh não, outra enchente. Oh, agora o que aconteceu lá em Minas? Ele não ganhou as eleições e agora? Quem sabe eles consigam resolver o problema? Oh não, outra guerra. Qual imagem você tem de Deus? Alguém que está olhando para o mundo, observando as coisas sem poder fazer nada? Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que tem controle sobre todas as coisas, sobre a história. Deus tem controle sobre a história, tem um controle do universo. Eu sei, meus irmãos, talvez muitos tenham dificuldade com isso, porque ainda teimam em achar que o homem tem algum poder, algum controle. O homem não pode nada. O homem não pode nada fora da vontade do Senhor. Deus é soberano, inclusive, sobre Satanás. Eu não sei se você prestou atenção no capítulo 1. Deus diz assim para Satanás: então tudo bem, você pode tocar nas coisas, tirar o que já tem, mas não toque na sua vida. Satanás não pode agir fora da vontade de Deus. Satanás não pode, é por isso que a figura, como alguém descreveu, teólogo do passado, que Satanás é como um cão amarrado, que é limitado. Não, meus irmãos, Satanás não tem todo o poder. Aquela ideia de equilíbrio de forças, o bem contra o mal, meus irmãos, isso não existe. Satanás foi criado por Deus, está debaixo do controle do Senhor, e o mal que ele executa, e eu tenho repetido isso, tenho insistido nisso, o mal que Satanás faz, e mesmo homens ímpios realizam, tudo está debaixo da permissão de Deus, para que os propósitos santos e eternos de Deus aconteçam. Então, meus irmãos, o diabo não tem todo o poder. Ele é um ser criado por Deus, limitado, e só age dentro da permissão de Deus, da vontade de Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os principados e potestades. Ele tem controle sobre tudo. Ele reina sobre tudo. Deus, meus irmãos, é soberano sobre a nossa vida. Jó, coberto de chagas, confessou a soberania de Deus. Ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Como Abacuque cantou: ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Porque Deus tem controle sobre tudo, e nada acontece por acaso. Deus é soberano. Para nós, meus irmãos, acasos não existem. Quando o cristão afirma, olhando para Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós precisamos afirmar isso com fé, com esperança, de que nada em nossa vida é por acaso, que Deus permite coisas sim, que às vezes nos machucam e fazem doer, mas porque Ele tem um propósito. E nós sabemos qual é este propósito maior: nos conformar à imagem do seu Filho Jesus, para a sua glória. Então, queridos, não pensem que Deus tem compromisso, acima de tudo, com o nosso conforto, mas com a nossa santidade, com a glória dEle, e com o fato de nos tornar representantes visíveis do Deus invisível. E mesmo problemas Ele vai permitir para que possamos ser mais parecidos com o seu Filho Jesus. Então, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais os problemas você tem enfrentado, não sei quais problemas você enfrentará, mas saiba de uma coisa: reconheça sempre que Deus é soberano sobre todas as coisas. Reconheça sempre que, como diz o antigo hino, as suas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. Deus está no controle de todas as coisas, está no controle da sua vida, e Ele permite situações dolorosas e difíceis para o seu bem, para a glória dEle. Então, em primeiro lugar, reconheça a soberania de Deus. Ele é soberano. Em segundo lugar, olhando aqui ainda para esse texto, reconheça também a sua limitação. Além de reconhecer a soberania de Deus, e quando você reconhece a soberania de Deus, inevitavelmente você vai reconhecer a sua limitação. Tem dificuldade de reconhecer a soberania de Deus quem acha que é alguma coisa, que pode alguma coisa. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus, nós também reconhecemos a nossa limitação. Olhe comigo os versos 3 e 4. Eu lerei o verso 3, peço que os irmãos leiam o verso 4. Quem é aquele, como disseste,
que sem conhecimento encobre o conselho, na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Vejam, meus irmãos, quando os problemas aparecem, é preciso reconhecer nossa limitação. Reconheça a soberania de Deus e reconheça a sua limitação. O fato é que não temos condições de explicar tudo o que acontece em nossas vidas. Nós temos orado, irmãos, por aqueles que foram atingidos, por aquele rompimento da barragem, e nós não temos explicações do porquê Deus permitiu. Talvez cheguemos ao conhecimento da responsabilidade humana, porque aconteceu, com explicações, quem sabe de falhas, omissões e coisas do tipo. Mas do porquê da permissão de Deus, nós por vezes não temos resposta. Deus tem razões que ultrapassam em muitos as nossas. Lá em Isaías 55, verso 8, nós lemos o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Irmãos queridos, nós precisamos reconhecer que nós não vamos entender tudo, nós precisamos reconhecer que nós não temos o controle, nós precisamos reconhecer que nós não podemos nada sem Deus. Jó tentou explicar os seus problemas filosoficamente, Jó tentou explicar os seus problemas teologicamente, Jó tentou explicar os seus problemas humanamente, Jó tentou, meus irmãos, explicar os seus problemas existencialmente, mas não havia razão, compreensão humana, não deu em nada. Por quê? Porque o próprio Deus respondeu: Jó, se você não pode entender como eu governo as estrelas, como entender o meu propósito para a sua vida, confie em mim, eu sei o que estou fazendo. Deus aparece para Jó no meio de um redemoinho. Nós lemos isso lá no capítulo 38 de Jó, e é interessante, meus irmãos, como Deus trata com ele. Volte aí a sua Bíblia um pouquinho, olha o capítulo 38. Nós lemos esses dias esse texto. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Depois de Jó começar a questionar a Deus, Deus responde: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem entendimento? Em outras palavras, Deus está dizendo: quem é esse que está querendo falar de mim sem entender nada, sem conhecer nada? Aí Deus diz: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Deus está dizendo: você quer discutir? Se prepara que nós vamos conversar agora. Que coisa, hein, meus irmãos? Já pensou Deus dizendo isso para você? Você está discutindo comigo? Cinge os teus lombos, se prepara aí que nós vamos conversar. Eu não gostaria de ter essa conversa com Deus, né? Aí ele diz, a pergunta que Deus faz para Jó, verso 4: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Olha o que Deus pergunta para Jó. Jó, quem sabe na sua arrogância, na sua presunção, questionando a Deus: por que o Senhor faz assim? Por que os ímpios estão prosperando e aqueles que levam a vida em justiça estão sofrendo? Jó começa a questionar o Criador de todas as coisas, e aquele que é Criador de todas as coisas chama Jó para uma conversa e diz: Jó, você quer discutir comigo? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Eu precisei da sua ajuda. E Jó deve ter ido se encolhendo, né? Eu precisei do seu conselho, eu precisei da ajuda de alguém, eu precisei do conselho de alguém. E a resposta qual é, meus irmãos? De ninguém. Deus, quando criou todas as coisas, a terra era sem forma e vazia, nós lemos lá em Gênesis, e Deus foi criando todas as coisas. Somente a Trindade. Não houve necessidade do auxílio de ninguém, aliás, não havia mais nada. Deus cria todas as coisas ali, e Deus cria todas as coisas pela força do seu poder e pelo conselho da sua vontade, da sua sabedoria, não precisando do conselho nem da ajuda de ninguém. E é isso que Deus vai dizendo para Jó: onde estava tu, Jó? Irmãos, é isso que nós precisamos lembrar. Deus fez tudo conforme a vontade dele, conforme o poder dele. Quem somos nós para questionar a Deus? Quando os problemas aparecem, é tempo oportuno para reconhecermos a soberania de Deus e para reconhecermos a nossa limitação. Nós cantamos ainda há pouco um hino que falava sobre isso. Quando se diz servo inútil sem valor,
É no sentido não que Deus não nos ame em Cristo Jesus, mas é no sentido de que nós, por nós mesmos, nós não podemos nada, nós não merecemos nada, e ainda assim, olha que maravilhoso, Deus nos ama, apesar de nós. Sabe, meus irmãos, é justamente quando os problemas aparecem, que Deus nos mostra o quanto somos dependentes e limitados. É quando os problemas aparecem, é que reconhecemos que sem Deus nós não podemos nada. É quando os problemas aparecem que por vezes quando os problemas aparecem que nós nos lançamos diante dele, de joelhos e clamamos: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me socorre, me salve. Nós que antes estamos em pé, achando que podemos alguma coisa, que estamos no controle da nossa vida. Não, meus irmãos, nós não estamos no controle da nossa vida. Não espere que problemas aconteçam na sua vida para reconhecer que só Ele é Deus, que é Ele que tem um controle e que você não pode nada, e que você é completamente dependente dEle e que sem Ele nada você pode fazer. Não espere que os problemas apareçam para reconhecer a soberania de Deus e para reconhecer a sua limitação. Em terceiro lugar, meus irmãos, quando os problemas aparecem, nós precisamos reconhecer que Deus tem um propósito e nós não podemos desperdiçar o sofrimento. Quando os problemas aparecem, não desperdice o sofrimento, não desperdice esses problemas. Vejam aqui o verso de número 5. Vamos ler, queridos, todos juntos o verso de número 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos ler novamente? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É interessante, meus irmãos, que depois de passar por tudo aquilo, sem saber o que Deus faria, porque nós conhecemos o capítulo 42, nós sabemos o que Deus fez depois, mas Jó não sabia. Jó estava naquela situação, afligido, dores profundas, estado de miséria, mas ele confessa a soberania de Deus. Ele reconhece que a sua própria limitação, reconhece que Deus pode tudo e os planos de Deus não podem ser frustrados. E ele então diz que tudo aquilo serviu para que ele conhecesse mais ao Senhor. Sim, meus irmãos, aquele que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, ele precisava conhecer mais ao Senhor. E todo aquele sofrimento faz com que Jó não tivesse simplesmente mais riquezas, mas que ele recebesse do mais precioso que era do próprio Deus, que ele conhecesse mais ao Senhor. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos queridos, quantas vezes Deus vai agir justamente através de sofrimento, através de problemas, para nos depurar, para nos fazer conhecê-lo melhor. Quantas vezes, meus irmãos, Deus vai permitir a dor para aprendermos lições mais preciosas. Alguém disse que na saúde, na bonança, Deus sussurra nos nossos ouvidos, mas na aflição, Deus fala bem alto e bem claro. Alguém diz também que as lições mais preciosas nós aprendemos na escola da aflição. Por isso, queridos, reconhecendo que nada é por acaso, que Deus é soberano e que nós somos limitados, nós não podemos desperdiçar os problemas e os sofrimentos que os problemas trazem em nossa vida. Eu tenho citado já com certa frequência um artigo do pastor batista americano John Piper, onde ele escreve sobre não desperdice o seu câncer. Alguns dos irmãos eu sei que já leram esse artigo, é precioso. John Piper escreve esse artigo quando ele fica sabendo que ele estava com câncer de próstata, e ele meditando nas Escrituras, meditando sobre a sua situação, ele entende que ele não deveria ficar ansioso, que ele não deveria praguejar, murmurar, mas que Deus, na sua soberania, estava permitindo aquilo com um propósito abençoador. E então ele entendeu que ele não podia desperdiçar aquele sofrimento, que de alguma forma ele iria conhecer mais ao Senhor através daquele sofrimento, através daquele problema. Leia esse artigo, é um artigo precioso. Uma outra dica que eu quero dar para os irmãos, eu não sei se os irmãos já assistiram um testemunho, tem na internet, no YouTube, chamado Uma Cura Mais Profunda. Johnny Erickson Tada.
Uma jovem que aos 17 anos, isso aconteceu no final dos anos 60, foi passear com a família, havia um lago e ela mergulhou. E ali era raso e ela bateu com a cabeça e fraturou o pescoço, ficando tetraplégica. Imagine uma moça, 17 anos, tetraplégica. Aquela moça entrou em profunda angústia. Ela não podia mexer a não ser a cabeça. E ela busca a cura, mas a cura não vem. Ela passa a desejar morrer. Mas um dia ela diz assim: se eu não posso morrer, ó Deus, ensina-me como devo viver. E parece que ela fez essa oração em 1967. Se eu não posso morrer, ensina-me, ó Deus, como viver. Então, meus irmãos, aquela moça passa a experimentar da graça de Deus de tal forma, passa a aprender lições preciosas, ao ponto de um dia ela dizer que quando ela morrer e chegar na glória, o que ela quer ver lá é uma cadeira de rodas. E você fica pensando como uma mulher que já está há quase 50 anos, já está há 50 anos numa cadeira de rodas, ela diz que quando ela morrer e chegar na glória, ela quer encontrar a cadeira de rodas, e ela diz, sabe por quê? Porque foi presa naquela cadeira de rodas que eu aprendi as lições mais preciosas da minha vida. Ela chega a dizer a seguinte frase: minha cadeira de rodas é a prisão que Deus tem usado para libertar meu espírito. Minha cadeira de rodas é a prisão que Deus tem usado para libertar meu espírito. E a prisão que Deus tem usado, a cadeira de roda delas, para libertar tantas outras vidas através do testemunho daquela mulher. Por isso eu digo, se você não assistir, é um testemunho de menos de meia hora. O título é Uma Cura Mais Profunda. E ela fala justamente sobre isso. Ela buscou uma cura. E Deus não deu aquela cura que ela queria, que era se levantar daquela cadeira e se ver livre daquela enfermidade, se ver livre daquela condição física de ser tetraplégica. Mas nesse testemunho ela conta sobre uma cura mais profunda que ela recebeu, a cura da alma. Ela hoje pode dizer que ela conhece, que antes ela conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora ela conhece de ver. Ainda que ela não aprecie ser comparada com Jó, e ela diz isso, mas meus irmãos, não há como não lembrar da história daquela jovem. Alguns anos atrás ela ainda enfrentou um câncer de mama, e a graça de Deus esteve sobre ela também. Assista esse testemunho. Irmãos queridos, quando os problemas aparecem, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa limitação. Nós precisamos reconhecer, queridos, que Deus tem os seus propósitos. E nós não podemos desperdiçar os sofrimentos que Deus permite para o nosso bem. Então não desperdice. Jó pôde conhecer Deus mais de perto. Em último lugar, quando os problemas aparecem, nós precisamos avaliar a nossa vida. E se for o caso, nos arrependermos. Olha aí o verso de número 6. Jó diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconhece, meus irmãos, que naquele processo, ele pecou contra Deus. Houve um momento que Jó ainda estava firme. Ele diz, depois de perder todos os seus bens e os seus filhos, nós lemos ainda no capítulo 1, ele diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher de Jó chega para ele num momento de profunda aflição, que ele estava já afligido também com doenças e chagas, e diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Os irmãos se lembram da resposta de Jó? Você fala como uma louca, como eu poderia fazer isso? Mas o tempo vai passando, a aflição continua, e Jó vai fraquejando, Jó vai tendo não somente o seu corpo debilitado, mas a sua fé também. E Jó questiona a Deus. Jó passa a falar de coisas que ele não entendia, e ele reconhece aqui. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, eu não quero dizer que todo sofrimento que advém em nossa vida é por motivo de pecado. Eu não estou querendo dizer que quando você sofre é porque você está fazendo alguma coisa errada e precisa se arrepender. Não. Por vezes sofremos justamente porque estamos fazendo a coisa certa. Nós vimos, meus irmãos, lá em Jeremias 20, que ele estava profetizando conforme a vontade do Senhor, e ele é torturado, é levado ao tronco, por ser um profeta fiel do Senhor. Nós lemos, meus irmãos, que por vezes servos do Senhor sofreram, não por pecado. O nosso exemplo maior e perfeito é Jesus Cristo, que sofreu sem nunca ver
pecado. Então, nem sempre o sofrimento é por causa de pecado para o nosso arrependimento, mas é possível que Deus permita o sofrimento na sua vida por causa do pecado, para tratar com você, para levá-lo ao arrependimento. E não sou eu que vou dizer para você, e às vezes as pessoas me procuram dizendo, pastor, eu estou passando por isso, por que será que eu estou passando por isso? E a minha resposta em geral é, eu não sei, eu não conheço o seu coração, nós não podemos fazer como os amigos de Jó fizeram. Lembra-se do conselho dos amigos de Jó? Você está sofrendo, você deve ter feito coisa muito errada, hein? Alguma coisa muito grave você fez para estar passando por isso, e não era o caso ali. Mas sabemos que Jó falhou e Deus inclusive permitiu aquilo para tratar com Jó. Mas nós não podemos, meus irmãos, sair por aí dizendo para as pessoas, você está sofrendo porque você está em pecado. Você está sofrendo porque alguma coisa de errado você fez. Mas nós podemos dizer para a pessoa, avalie. Irmãos, em geral, quando passamos por sofrimento, nós avaliamos a nossa vida. Será que Deus está me ensinando? Será que Deus está mostrando que eu estou em pecado? E aí nós devemos avaliar. E se percebermos que há pecado, há algo ainda não confessado, o que precisamos fazer? Confessar em verdadeiro arrependimento. Então é preciso arrepender-se. Se há pecado não confessado, se não houve arrependimento, é preciso arrependimento. Como nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo de número 6. Então, queridos, Jó chega à conclusão que só lhe resta fazer uma coisa, arrepender-se. A primeira resposta dos olhos que vem à glória de Deus são as lágrimas de arrependimento. Por que Jó se arrependeu? A Bíblia não diz que ele era justo? Não era exatamente essa questão que deu origem a toda a história? Deus não o inocentou diante dos seus conselheiros e até ordenou Jó que este intercedesse por eles? Por que Jó se arrependeu? Aqui está algo extremamente importante. Em termos, meus irmãos, relativos, ele era um homem justo e fiel. Mas depois de ter contemplado a glória de Deus, depois que seu coração ficou exposto diante dos olhos penetrantes do Senhor, ele reconheceu que ele era limitado, que ele era pequeno. Num certo sentido, ele estava obedecendo ao Senhor, mas ele reconheceu a santidade de Deus e reconheceu a sua própria miséria. Não é por acaso que Jesus, nas bem-aventuranças, lá em Mateus 5, o início das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados aqueles que reconhecem a sua própria miséria. E ao reconhecer a sua própria miséria, diante da santidade de Deus, eles choram verdadeiramente arrependidos. Quando os problemas aparecem, é preciso avaliar a vida. É preciso avaliar se não é Deus nos tratando por causa de pecado. E se de fato for o caso, respondermos em verdadeiro arrependimento. Como eu disse, nem sempre os problemas aparecem por causa de pecado. Mas é possível que algumas vezes sim.